Senhor, nós nos aproximamos de Ti com a mais profunda consciência do nosso estado de miséria. Nossa natureza adâmica é perversa. Não havia em nós, como não há, nada que possa justificar o Teu amor para conosco. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. Mas o Senhor, pela sua graça, nos salvou. Somos gratos a Ti pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua benignidade que se faz presente nos nossos corações. Somos gratos a Ti pela vida eterna prometida por Teu Filho Jesus Cristo. Levamos os nossos corações ao Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine o texto bíblico que leremos, e que as verdades contidas nessa leitura bíblica, bem como a exposição das Escrituras, possa de forma prática redundar em ações nas nossas vidas que glorifiquem o Teu nome. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. Na medida que você for achando o texto, convido a colocar-se de pé. Atos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 17. Diz a palavra do Senhor: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e lá encontrou certo homem judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemado, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
E permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se a questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali por muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Podeis assentar. Meus irmãos, nós chegamos ao último estágio da segunda viagem missionária de Paulo. Permita-me recapitular o que falamos até agora. Paulo dá início à sua segunda viagem missionária em Troade, quando ele é impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na região da Ásia. As Escrituras nos dizem que o Espírito Santo não permite com que Paulo dirigisse-se especificamente à cidade de Éfeso. Em virtude disso, ele se dirige, juntamente com os que ele estavam, à cidade de Filipos, onde ele prega o Evangelho para um grupo de mulheres que estava à beira do rio, mulheres estas que se convertem, dando início a uma igreja na casa de uma senhora de nome Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Em Filipos, Paulo promove o Evangelho de tal forma que incomoda as forças das trevas, a partir do momento em que um demônio que possuía a vida de uma menina que adivinhava e que toda vez que via Paulo dizia: estes são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o Evangelho. A consequência disso foi que num determinado momento Paulo mandou com que os demônios se retirassem e aquela menina fosse literalmente liberta. Em virtude disso, Paulo é levado preso juntamente com Silas para o cárcere interior, e por volta da meia-noite ele canta juntamente com Silas, e as Escrituras dizem que os grilhões se partem e todos soltos ficam, a ponto do carcereiro desesperar-se da sua própria vida e pensando enfim em tirar a sua própria existência. O que é impedido por Paulo, que, dirigindo-se a ele, fala: não lhe faças nenhum mal, porque nós aqui estamos. De Filipos, Paulo vai para Tessalônica. E em Tessalônica, Paulo, por 3 sábados consecutivos, prega o Evangelho na sinagoga. Tem resistência. Algumas mulheres e algumas outras pessoas, alguns nobres, também têm ouvido ou ouvem a mensagem de Paulo e, consequentemente, são salvos pela bondade e pela graça de Deus. Paulo precisa sair de Tessalônica rapidamente em virtude da confusão que o Evangelho proporcionou, a ponto daquelas pessoas que lá estavam dizerem o seguinte: aqueles que perturbam o mundo chegaram aqui. E ele vai para Bereia. Em Bereia ele encontra um povo diferente do que até então ele tinha encontrado em Filipos e Tessalônica. Porque aquele povo era um povo nobre, que ouvia a palavra, que tinha sede, que tinha vontade de aprender, que tinha vontade de certa forma, enxergar tudo aquilo que Paulo estava dizendo, a ponto de poder vivenciar, experimentar e expressar no seu cotidiano. Ele é bem recebido em Bereia, até que os de Tessalônica, descobrindo ou sabendo que Paulo estava lá, mandam algumas pessoas viajarem cerca de 80 quilômetros para poder tirar Paulo daquele lugar. E Paulo sai efetivamente de Bereia, dirigindo-se a Atenas. Em Atenas, Paulo espera Silas e Timóteo,
por um determinado momento, mas ele é tomado de uma grande inquietação pelo fato daquela cidade estava absolutamente absorta em idolatria e pecado. Ele prega o evangelho na sinagoga, mas ele prega também o evangelho nas praças, e por fim ele prega o evangelho no Areópago, sofre perseguições ou não é bem recebido, e de Atenas ele dirige-se a Corinto, onde ele concluiria a sua segunda viagem missionária. Corinto, meus irmãos, foi uma cidade romana profundamente pagã nos seus costumes. Tanto que Paulo dedicou mais tempo a Corinto do que todas as outras anteriores da sua segunda viagem missionária. Ele permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses. Nessa cidade, Paulo chega, penso eu, um tanto que desanimado, e fundamento essa minha premissa em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, verso 5, como também no verso 9 e 10 do capítulo de Atos. Talvez desanimado pelo fato de que ele não tinha sido tão bem sucedido na pregação do evangelho como ele gostaria que fosse na cidade anterior de nome Atenas. A experiência que ele teve em Atenas não foi muito boa. Em Atenas ele foi rechaçado tanto pelos epicureus quanto pelos estoicos. Em Atenas ele foi questionado pelos aqueles que estavam no Areópago. Tanto que ele estava, da minha perspectiva, desanimado, que nesse período em que chega em Corinto, ele durante a noite tem uma visão e que o Senhor lhe diz: Paulo, não temas. E é interessante que quando o Senhor se dirige a alguém nas Escrituras dizendo não temas, é porque aquela palavra precisava ser ouvida por aquele que estava efetivamente necessitando. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos quando o Senhor tinha morrido e eles ainda estavam passando por um estado de perplexidade. Alguns tinham tido a sensação, a experiência, melhor dizendo, de ter visto o Senhor ressurreto, e ele entra pelas portas e diz: não temas, porque havia medo, havia tensão e preocupação por parte dos discípulos daquela ocasião, como também havia por Paulo. Paulo estava vindo de uma viagem exaustiva, e Atenas tinha, de certa forma, o levado a um estado de perplexidade, pelo pecado por eles vivido, pela idolatria por eles experimentada, mas muito mais pela sensação de que alguma coisa poderia lhe acontecer. E aí Deus fala com ele numa visão à noite, dizendo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te ousará fazer mal. E ele dá justificativo, o Senhor, dizendo: porque eu tenho muito povo nessa cidade. Corinto era uma cidade muito próspera, sincrética. Sincrética porque existia, como nas cidades anteriores, uma grande quantidade de deuses. Mas ela tinha uma característica pior do que as outras cidades. Ela era uma cidade devassa, promíscua. Ela era também uma cidade que possuía, ou que tinha um elo de ligação entre o Ocidente e o Oriente, portanto fazia dessa cidade uma cidade proeminente. A localização de Corinto era privilegiada, o que levava os coríntios à prosperidade mercantil. Então, se eles estavam numa localidade de certa forma privilegiada, isso fazia com que eles experimentassem prosperidade em virtude do comércio e de tudo aquilo que acontecia ao seu redor. Se não bastasse isso, Corinto também era uma cidade militarmente essencial para a manutenção do império. Haviam legiões imperiais que ficavam naquele lugar, o qual era emblemático para a segurança e para a manutenção da Pax Romana. Em Corinto era possível também encontrar uma forte atividade bancária. Em Corinto você tinha artesanato, uma maravilhosa
arquitetura, os banhos públicos que também tinham em Atenas e em Bereia, os jogos ísticos e o trabalho com bronze. Era comum as pessoas trabalharem com bronze. Corinto era a síntese da cultura grego-romana, sendo naqueles dias considerada a terceira cidade mais importante de todo o império, perdendo para a capital Roma e Alexandria. Portanto, ela era considerada uma grande cidade. Alguns chegam a dizer que Corinto deveria ter aproximadamente 500 mil habitantes. Em Corinto você tinha uma população miscigenada. Havia judeus, tanto que Paulo chega na sinagoga, e ele sempre fazia isso. Ele chegava numa cidade, você acompanhou comigo durante esses dias, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Tinha gregos, é claro, tinha escravos, tinha cidadãos romanos e gente de todos os lugares do império. Essa cidade era a mistura de várias filosofias e religiões que conviviam sob o mesmo terreno. Mas o que marcava Corinto de forma negativa e pejorativa era de que ela era uma cidade extremamente imoral. Talvez a mais promíscua, a mais permissiva de todo o Império Romano. A fama da imoralidade em Corinto, ou de Corinto, era tão grande que um sujeito de nome Aristófanes criou uma palavra para identificar a cidade. Essa palavra é Corintiosestai, que significa agir como um coríntio, ou seja, agir cometendo adultério. Platão usou a expressão garota coríntia para referir-se a uma prostituta. Corinto era uma cidade que você possuía, onde se possuía, templos com sacerdotisas das mais variadas possíveis, que ofereciam aos seus deuses relacionamentos sexuais fundamentados em todo tipo de promiscuidade. Em Corinto, encontra-se também, ou encontrava-se também, melhor dizendo, a maior manifestação pública e defesa do homossexualismo em todo o Império Romano. Os habitantes de Corinto interessavam-se por filosofia grega, e como os atenienses, que estavam a 80 quilômetros deles, tinham a sabedoria na mais alta estima. Os coríntios, eles valorizavam a sabedoria. Se por um lado eles estavam absortos em pecado promíscuo e todo tipo de prostituição, servindo a deuses estranhos, por outro, eles valorizavam em demasia a sabedoria, assim como os atenienses. Corinto possuía pelo menos 12 templos. E um dos mais infames fora dedicado à deusa Afrodite, que na mitologia grega é a deusa do amor. Os adoradores dessa deusa praticavam aquilo que era comum na cidade: a prostituição religiosa. Estima-se alguns que Corinto possuía mais de 1000 prostitutas religiosas. Em Corinto havia o templo de um deus chamado Asclépio, que era o deus da cura. Então, você olha que ao mesmo tempo era uma cidade cheia de, ou que ansiava por sabedoria, que pregava a sabedoria, que defendia a sabedoria, mas ao mesmo tempo era uma cidade mística. E aí dá para você entender depois um pouco o contexto da igreja de Corinto, quando Paulo escreve a sua primeira epístola. No meio dessa cidade
Estava também localizado o templo de Apolo, o deus grego da beleza, da juventude e, como eles diziam, da luz. A gente pode dizer, sem a menor sombra de dúvida, que Corinto talvez fosse a cidade que mais se aproximasse, ou que mais se aproxima das grandes metrópoles do nosso tempo. Os hábitos de Corinto se parecem muito com os hábitos de Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Paris, Fortaleza e tantas outras grandes cidades espalhadas pelo planeta. Considerações feitas, vamos ao texto. O texto nos mostra que quando Paulo sai de Atenas e ele chega em Corinto, a primeira coisa que ele faz ao pregar o Evangelho é fazê-lo novamente para judeus. Você vai perceber, e eu estou batendo nessa tecla porque essa era uma premissa paulina. Ele sempre chegava numa cidade e ele procurava uma sinagoga para pregar o Evangelho. E ele costumava anunciar Jesus como Messias para os judeus e anunciar para os gentios que Jesus era o Senhor. Quando ele chega em Corinto, inicialmente, ele tem que fazer tendas. E ele conhece um casal chamado Áquila e Priscila e passa a morar na casa desse casal e trabalhar efetivamente fazendo tendas até que Silas e Timóteo cheguem e ele volta integralmente a pregar a palavra do Senhor, é o que o texto nos diz. E quando ele volta a pregar, ele volta a fazê-lo numa sinagoga. E na sinagoga ele diz, ele anuncia, ele proclama que Cristo era, ou melhor, que o Cristo esperado era Jesus. Repare que o assunto é o mesmo, que o tema da mensagem paulina, tanto em Filipos, quanto em Tessalônica, quanto em Bereia, quanto em Atenas e agora em Corinto, não é outro a não ser Cristo. Paulo não tinha outra mensagem. A olhar para essas culturas e para essas subculturas, todas elas envolvidas em todo tipo de promiscuidade, ou de idolatria, ou de perversidade, ou de qualquer outro tipo de erro, ou de pecado cometido, Paulo não tinha outra mensagem a pregar e proclamar a não ser o Evangelho. O que nos leva a pensar, amados e queridos irmãos, do entendimento que Paulo possuía sobre essa verdade. Ele entendia e compreendia que a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador é o Evangelho. É a boa notícia, é a boa nova de que Cristo morreu na cruz do Calvário, de que Ele ressuscitou dentre os mortos, de que Ele vivo está. Paulo prega a ressurreição em Atenas, como também ele prega a ressurreição, meus amados e queridos irmãos, aqui em Corinto. A proclamação paulina não está desprovida dessa verdade. Ele diz para os irmãos, ou melhor, para os que lá estavam, que o Cristo esperado era Jesus. Em terceiro lugar, como eu falei, diferentemente das outras vezes em que chegaram a uma cidade, Paulo encontrava-se desanimado pelo fato de que tinha experimentado resistência à sua palavra por parte dos judeus, como também grande dificuldade de pregar o Evangelho em Atenas. O texto é claro em afirmar que, assim como aconteceu nas outras cidades, alguns se opuseram e blasfemaram contra o ensino paulino, que traz
a cada um de nós a seguinte convicção, e a gente percebe isso em todas as vezes que Paulo pregou o evangelho nas cidades diferentes. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos Cristo, quando nós proclamamos as boas novas, quando nós falamos as verdades contidas no evangelho, nós despertamos a ira dos réprobos e ao mesmo tempo despertamos, ainda que entre linhas, o enfurecimento do adversário das nossas almas. O texto afirma que os ouvintes blasfemaram contra o ensino paulino. E acontece algo interessante. Diz que Paulo sacode as suas vestes dizendo que estava livre do sangue daqueles homens e que a partir do momento, ou daquele momento, ele iria para os gentios. Em quarto lugar, em meio à fraqueza e ao desânimo, Paulo sentiu-se abatido, proporcionando com isso a necessidade que o Senhor o fortalecesse em meio ao abatimento. E o texto diz que o Senhor o fortalece, dando-lhe ânimo para que ele pudesse permanecer em Corinto por 18 meses. E ele, durante 18 meses, o texto diz que ele ensina a palavra. A mesma expressão, palavra, usada em Tessalônica é usada aqui. O que traz a ideia de que tanto em Tessalônica quanto agora em Corinto, Paulo ensinava era o evangelho. Essa era a premissa paulina. Como também foi a premissa paulina em Éfeso, em Atos capítulo 19, quando ele chega, ou quando ele inaugura a sua terceira viagem missionária. Diz o texto que ele permaneceu em Éfeso por 2 anos, dando um ensejo a que todos os ouvintes, ou melhor, que todos os moradores da Ásia, ouvissem a palavra. O que a gente percebe é que Paulo, de certa forma, meus amados e queridos irmãos, ele era obstinado quanto a essa questão do evangelho, mas que, como qualquer pessoa suscetível, frágil e capaz de sentir-se debilitada mediante as pressões, ele também o sente fragilizado e debilitado, precisando ser fortalecido pelo Senhor, e o Senhor o fortalece, e ele passa por 18 meses ensinando e pregando o evangelho. E diz o texto, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor grandes coisas fez através da vida desse homem. Agora algo interessante acontece. Depois desse período, os judeus se levantam de comum acordo contra Paulo. Interessante que é a mesma coisa que tinha acontecido nas cidades anteriores, por exemplo, Tessalônica e Bereia. Quando Paulo pregava o evangelho, os judeus se levantavam como agentes do inferno para de alguma forma tentar impedir Paulo de pregar o evangelho. E aqui acontece a mesma coisa, só que acontece muito mais tempo depois do que tinha acontecido nas vezes anteriores. E aqui Paulo é levado, meus amados e queridos irmãos, perante o juiz. O texto diz que os judeus levantaram-se de comum acordo contra Paulo e levaram-no perante o tribunal. A melhor expressão, ou a expressão mais adequada para isso no original seria: levaram a cadeira do juiz. Essa expressão cadeira do juiz é uma expressão comum à época. Era uma expressão que apontava para o fato de que o sujeito estava indo ao encontro daquele que poderia, por exemplo, e tinha autoridade para julgar o indivíduo ou quem quer que seja, levando-o à morte. Talvez Paulo nesse momento tenha se lembrado daquilo que tinha acontecido com Estevão alguns anos atrás, quando apedrejado foi. Essa palavra cadeira do juiz era chamada de bemá, e era um lugar que costumava ficar perto do centro da praça principal de Corinto. Então veja bem,
Paulo chega na cidade, ele prega o evangelho aos judeus, os judeus rejeitam, Paulo sacode as suas vestes, mas ele permanece naquele lugar porque Deus o anima, Deus o fortalece, e ele entende que ele deveria permanecer ali por um determinado tempo, e ele fica mais tempo do que comumente ele então tinha ficado, e ele começa a ser usado por Deus de forma poderosa para que muita gente salva fosse, para que muita gente tivesse a experiência de fato de regeneração por parte do Espírito Santo. Só que num determinado momento, depois que o tempo passa, os judeus se levantam contra Paulo e levam Paulo perante a essa cadeira, a cadeira do juiz, e era a praça principal. A área geralmente era uma área grande o suficiente para que pudesse reunir um número considerável de pessoas, e se o juiz chegasse e falasse o seguinte: não, ele é culpado, os judeus poderiam ali mesmo apedrejá-lo e levá-lo à morte. Algumas descobertas arqueológicas em Corinto sugere que a cadeira do juiz ficava apenas a alguns passos da sinagoga, aquela mesma sinagoga que tinha rejeitado e que tinha blasfemado contra Paulo, ficava perto da cadeira do juiz, como também perto da casa de Tício Justo. Agora, o que aconteceu com Paulo quando ele chegou lá? O magistrado que ocupava aquela função era Galho, procônsul da Acaia e irmão mais velho do filósofo romano Sêneca. É claro que o perturbador também já tinha chegado naquele lugar e estava fazendo mudanças significativas e absolutamente poderosas na vida daquela cidade, como tinha acontecido das vezes anteriores. E a acusação foi o seguinte: este homem, contrário à lei, conduz os homens a outra persuasão na adoração de Deus. Os judeus agiram de má fé, dando a entender que Paulo estava convertendo pessoas ilegalmente. E Paulo, naquele momento, ele precisa, entre aspas, colocar em prova aquilo que Deus havia lhe dito 18 meses antes: nada vai lhe acontecer, abre a boca e fala, prega, testemunha, proclama. Tem muita gente que nos pertence, muita gente do povo, do nosso povo, e eu estou parafraseando o texto aqui. Naquele momento em que Paulo estava diante do juiz, era um instante, meus amados e queridos irmãos, em que ele precisava nutrir fé e confiança naquilo que o Senhor havia lhe dito. Lembre-se, ele chegou ali apavorado, cansado, desanimado por aquilo que ele tinha visto em Atenas, e enfrenta situações complicadas na mesma cidade, na cidade de Corinto. O Senhor se dirige a ele, fala a ele e diz: olha, continue, abre a boca e fala, e ele o faz. Só que o tempo passa e ele é levado diante do juiz, e era aquele instante que ele é aprovado. Agora, uma coisa me admira em Paulo: ele é um homem obediente. Ele não titubeia. Você não vê Paulo desesperado, dizendo: ai meu Jesus Cristinho, o que vai acontecer agora? Eu fiquei aqui, o Senhor mandou ficar, eu fiquei, eu estou pregando, as coisas estão acontecendo, mas como diz lá no Rio de Janeiro, a giripoca está piando, a coisa está ficando feia, o que vai acontecer? Você não vê Paulo pelo fato de que ele tinha uma convicção, um senso de entendimento, uma compreensão da soberania de Deus agindo na vida dele como poucas pessoas tinham. Foi assim em Filipos. Ele vai para a cadeia e ele canta. Foi
assim em Tessalônica. Ele sai fugido, mas entendendo de que Deus estava no controle de todas as coisas. Viaja 80 quilômetros, chega em Bereia, prega o evangelho. Talvez se ele não tivesse sofrido a perseguição em Tessalônica, ele não tivesse ido para Bereia, mas ele entende que Deus o leva para Bereia, e ali ele prega o evangelho. Ou seja, Deus usa uma perseguição para que o evangelho chegasse numa outra cidade e fosse melhor recebido do que fora recebido até mesmo em Tessalônica. Ele de novo em Bereia é obrigado a sair da cidade porque houve perseguição por parte dos tessalonicenses, e aí ele vai para Atenas. E ele chega em Atenas, ele lida com uma situação complicadíssima, mas ele não esmorece. Ele prega o evangelho, ele prega a ressurreição, ele pega as boas novas. Tem dificuldade da mensagem, sim, a ponto dele ficar um tanto desanimado quando ele chega. Quando ele chega na cidade de Corinto, 80 quilômetros de Atenas, ele tem essa dificuldade de pregar o evangelho para os judeus. Ele se desanima, mas ele ouve a voz do Senhor dizendo: olha, abre a boca e fala, porque eu sou contigo. E ele permanece firme e incólume, porque ele sabia quem era aquele que o havia chamado. Nada mudava Paulo. Não havia circunstâncias que o desanimasse. O texto diz que Galho, dirigindo-se, eles falam o seguinte: olha, se é coisa relacionada à lei de vocês, resolvo vocês, porque eu não vou fazer absolutamente nada. A gente não percebe, talvez pela nossa pequena dimensão do que esse fato poderia representar ou representava na época, porque nós não estamos inseridos no contexto do que Paulo estava. Mas isso é um milagre. Ele foi livre da boca do leão, milagrosamente. Isso me faz lembrar de uma experiência que eu tive no Rio de Janeiro. Certa feita eu resolvi orar na praia com um grupo de irmãos. Falei: irmãos, vamos orar na praia? E a gente foi para a praia orar, todo mundo orando, eu e mais dois, clamando a Deus, chorando. Deus, nós queremos ver a Tua graça, ver a Tua bondade. E quando nós abrimos os olhos, tinham dois caras armados apontando a arma para a gente, dizendo: perdeu. Eu falei: calma. Ele: perdeu, mano, perdeu, vai tirando tudo. Tirou o relógio, tira a camisa, tira a calça, me dá o chinelo. Só não pediu para tirar as roupas íntimas porque Deus teve misericórdia. Ele perdeu. E você via nitidamente que eles estavam transtornados. E eu falei: calma, rapaz, nós somos cristãos, nós estamos aqui orando. Aí um olhou para o outro, olhou para o outro e falou o seguinte: é crente? E eu falei: sim. Aí ele falou para o cara, falou assim: meu irmão, devolve o relógio do cara aí, devolve. Devolve a camisa do cara. E aí de repente eu olhei para aquele homem, eu comecei a pregar o evangelho para ele. E eu perguntei: onde você mora, meu filho? Ele falou: eu moro na favela tal. E ele começou a chorar. Eu falei: deixa eu orar por você. O evangelho pode transformar sua vida. Cristo pode transformar seu coração. Aquele homem colocou a arma no bolso, me abraçou no meio da praia e começou a chorar pelo poder do evangelho que tinha sido ministrado no coração dele. Deus me livrou da boca do leão e o evangelho foi pregado. Nós às vezes somos medrosos. Estávamos fazendo um trabalho de evangelização numa comunidade
no Rio de Janeiro, chamado Dona Marta. Não sei se você já ouviu falar. O bicho estava pegando, e quando nós estávamos para subir o morro para evangelizar, chegou o recado: não sobe ninguém, porque se subir morre. Nós subimos, entrávamos nas casas e anunciávamos o evangelho, a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. Essa palavra de Paulo: abre a boca e fala, porque nada te acontecerá. Galho fala o seguinte: olha, libera o homem, porque eu não tenho nada para fazer. E diz que o texto, que os judeus ficaram tão ensandecidos que eles descarregaram a raiva deles em Sóstenes, que talvez tenha sido o cara que substituiu Crispo como presidente da sinagoga, e o espancaram na frente do juiz, e o juiz não fez nada. Sabe por quê, meus irmãos? Existe um Deus soberano que reina e que governa todas as coisas. Existe um Deus que faz com que tudo aconteça conforme a sua vontade. Ele nos leva para onde quer, da forma que quer, do jeito que quer, e Ele faz com que a gente pregue o Evangelho. Às vezes Ele permite com que o adversário das nossas almas se levante contra as nossas vidas, mas Ele permite de forma soberana para que isso redunde em bem e conversão e transformação de outros. Às vezes Ele permite com que nós sintamos-nos desanimados e desesperados, para que a gente entenda que o sucesso do nosso ministério, do nosso trabalho, não está nas nossas forças, mas está exclusivamente nele. Tudo vem dele, por meio dele, para a honra dele, para louvor dele. E aí a gente, em meio ao abatimento, a gente se é colocado em situações difíceis, e a gente vê o livramento, a ação, a provisão, o cuidado do Senhor, e a gente vê quão maravilhoso é o nosso Deus. Vamos à aplicação do texto. Em Corinto, Paulo nos ensina que, independentemente dos resultados, nós não possuímos o direito de pregar outra mensagem a não ser o Evangelho. E vamos lá. Ele tem frutos em Tessalônica? Sim, o tem. Ele tem frutos em Bereia? Obviamente. Os frutos são menores em Atenas? Com certeza. Atenas foi um lugar muito difícil. Mas Paulo entendia que, apesar de alguns lugares ele colher frutos e outros não, ele não podia em nenhum momento deixar de pregar outra mensagem a não ser o Evangelho. Em nenhum instante você vê Paulo adequando sua mensagem aos costumes da cidade. O que acontece lá, o que não aconteceu em Atenas, também não acontece em Corinto. Você não vê Paulo usando de persuasão humana. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Olha o que diz o texto. Diz que quando Paulo esteve entre os coríntios, não o fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Lembre-se do que eu vos falei no início desse sermão. Paulo, quando chega em Corinto, ele chega numa cidade que valorizava, que idolatrava e que tinha paixão, entre aspas, por sabedoria, que estava fundamentada nas premissas e nas perspectivas filosóficas de estoicos e de epicureus. Mas Paulo em nenhum momento usa da sabedoria deste século. Ele diz: olha, eu não fiz com ostentação de linguagem. E ele sabe para quem ele está falando. Ele está tratando de pessoas que absolutamente cultas, que não eram apedeutas do conhecimento. Pelo contrário, eram pessoas que eram formadoras de opinião, não somente da Grécia, mas de todo o Império Romano. Mas ele diz: eu não fiz a minha mensagem, o meu sermão, a minha homilia, a minha pregação não foi com sabedoria humana, porque eu decidi nada saber entre vós. Ele diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 2: senão a Cristo e este crucificado. Ou seja, a menção paulina, a mensagem paulina é Cristo. E este crucificado, tão diferente da igreja brasileira, que vai fazendo as suas correntes, as suas campanhas de prosperidade, de libertação, que oferece o gênio da lâmpada mágica,
que diz: olha, seja qual for os seus problemas, eu tenho a solução, é o que eu chamo de teologia tabajara. Tão diferente dos reformados, que tentam pregar um evangelho de sapiência, mas que não confrontam o homem em suas incongruências, em suas idiosincrasias, em suas patologias, que bota o dedo na ferida e diz: vocês são pecadores e precisam se arrepender das suas transgressões. Nossas igrejas reformadas estão lotadas de pessoas que se dizem cristãos, mas que nunca nasceram de novo. E falo com propriedade porque sou pastor reformado. Ele disse: olha, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que mensagem! Cristo. Cristo. Em terceiro lugar, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao verso 5, ele diz: e eu fiz isso em fraqueza e temor, e grande tremor, que estive entre vós. Repare que ele diz o seguinte: olha, eu prego Cristo, mas eu fiz isso em fraqueza, porque eu estava fraco mesmo, eu estava desanimado mesmo, mas aquele a quem sirvo falou ao meu coração, ministrou ao meu coração e disse: abre a boca e fala. E eu fiz. Em quarto lugar, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Repare na expressão usada por ele: persuasiva. Não passa a ideia de que ele estava tentando um toma lá da cá, ou deixa eu adequar a mensagem, deixa eu pregar um universalismo aqui legalzinho, que vai dizer: não importa, meu irmão, você está servindo a Apolo é gente boa, no final vai estar todo mundo no céu. Você não vê ele pregando uma mensagem que de certa forma agrade aqueles que serviam e que adoravam a Afrodite. Você não vê Paulo cedendo ao relativismo da cultura grega. Você não vê Paulo permitindo de alguma forma com que as perspectivas e as percepções culturais amoldassem a sua pregação. Ele é assertivo, ele prega é Cristo. E aí, na parte final do verso 5, capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz: a minha pregação foi em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse, mais uma vez ele fala, em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É o Evangelho que é dínamos. Essa afirmação paulina aos Romanos, que ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Poder, essa expressão grega é dínamos, ou dunamis, como alguns mencionam, que deu origem mais tarde, bem mais tarde, ao surgimento da expressão dinamite. Se nós formos fazer uma ponte hermenêutica, ou parafrasear, a gente pode dizer que o Evangelho, ele é dinamite. Mas poder, dinamite, dínamos, para quê? O próprio Paulo responde isso aos Romanos, ele diz: para a salvação de gentios e de gregos, para a salvação de judeus, para a salvação dos homens. O Evangelho é a única mensagem capaz de tirar a venda dos olhos do pecador. O Evangelho é a única mensagem capaz de fazer, meus amados e queridos irmãos, que os homens se arrependam de suas transgressões e de suas iniquidades. O Evangelho é a única mensagem capaz de fazer com que os homens sejam profundamente transformados e metamorfoseados, meus amados e queridos irmãos. É dínamo, é poder de Deus.
Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser Cristo. Cristo, Ele é a mistura mais aprimorada de luz e a sombra em toda a pintura. Cristo, Ele é o ápice de realização em qualquer empreendimento. Cristo, para o artista Ele é o suprassumo da beleza, para o arquiteto a pedra fundamental. Cristo, para o astrônomo Ele é a estrela da manhã, para o padeiro o pão da vida. Cristo, para o biólogo Ele é a vida, para o construtor o alicerce seguro. Cristo, para o carpinteiro Ele é a porta, para o médico dos médicos. Cristo, para o educador Ele é o grande mestre, para o engenheiro o caminho novo e vivo. Cristo, para o geólogo Ele é a rocha eterna, para o escritor a palavra viva. Cristo, para o fazendeiro Ele é o semeador, o Senhor da colheita, para o floricultor a rosa de Saron e o lírio do vale. Cristo, para o paisagista Ele é a videira verdadeira, para o justo o juiz de toda a humanidade. Cristo, para o jornalista Ele é a boa nova de alegria, para o filósofo a sabedoria divina. Cristo, para o pregador Ele é a palavra de Deus, para o estadista o desejado de todas as nações. Cristo, para o trabalhador Ele é o provedor de descanso, para o pecador o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, para o cristão Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador e Senhor. Para o discípulo Ele é o comandante geral e que nos dá ordem com clareza incondicional e inconfundível, incomparável. Ele é o Cristo. Essa é a nossa mensagem. Foi por isso que Paulo disse: eu não fui até vós com sabedoria, mas eu fui até vós com o Evangelho, que é poder para a salvação. Cristo crucificado. Segundo lugar, Paulo nos ensina que a capacitação para exercer a missão e pregar o Evangelho vem exclusivamente do Senhor. O ministério de Paulo nos mostra o quão dependente ele era de Deus. Tão diferente às vezes da gente, né? Que acredita que mediante a nossa capacidade intelectual a gente pode anular e quebrar sofismas, conceitos, que a gente pode fazer com que as pessoas mudem suas percepções. Spurgeon me faz lembrar muito de Paulo. Não tinha um domingo que Spurgeon não subia ao púlpito de sua igreja e que orando dissesse: ó Deus, usa-me para a tua glória e faça com que eu anuncie Cristo para que os homens sejam salvos. O esgotamento às vezes de Spurgeon no púlpito era perceptível. Certa feita, depois que ele terminou de pregar, ele se sentou numa cadeira desmaiado, foi levado para casa e só acordou no dia seguinte. Tamanha exaustão que a mensagem lhe trouxe. E a dependência de Cristo. Em terceiro lugar, Paulo nos ensina que se conhecemos o Evangelho, nós ansiamos por pregar o Evangelho.
Eu questiono aqueles que dizem que conhecem o Evangelho e que não testemunham do Evangelho. O 007 Gospel, ninguém sabe que ele é crente. Ou aquele que fundamenta-se da perspectiva de que Deus elegeu os homens e por conta disso não há necessidade de evangelização. Isso é heresia. Spurgeon dizia que Deus determinou que através da pregação do Evangelho os homens fossem salvos. Nós não temos o poder de saber quem o será, mas nós somos os agentes e o canal de Deus para pregar o Evangelho, a fim de que o Espírito Santo regenere o coração dos eleitos e Cristo os salve. Se conhecemos Cristo, nós queremos pregá-lo. E foi o que Paulo fez em toda a sua segunda viagem missionária. Ele o anunciou em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas e agora em Corinto, pelo fato inequívoco e inquestionável que ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor, o Filho de Deus, e que não existe salvação fora dele. Para concluir, eu quero lhe fazer algumas perguntas e levá-lo à reflexão. Primeiro, o que você pretende fazer com o que você ouviu durante esses 3 dias? Porque às vezes a gente participa de uma conferência, a gente ouve algumas coisas e a gente fala, puxa, muito bom, gostei. Mas a questão é, como eu vou aplicar isso? O que você pretende fazer na sua universidade, que está sendo massacrada por conceitos do marxismo cultural, que tem tido os valores cristãos desconstruídos por uma sociedade que odeia Deus e que vive absorta em relativismo. É o Areópago moderno. O que você pretende fazer? Você tem algumas opções. A primeira delas é fazer de conta que nada está acontecendo. A segunda é transferir a responsabilidade para outro, que me faz lembrar de um episódio que ocorreu comigo alguns anos atrás. Eu tinha saído com um dos nossos pastores para que a gente pudesse ter uma semana de oração e de jejum. E aí, numa tarde fria, nós resolvemos dar uma volta numa das praias dessa cidade que a gente estava no Rio de Janeiro. Não tinha quase ninguém na rua. E em frente a esta praia tinha um cemitério. E um sujeito entrou no cemitério, era uma cidade pequena, e a gente percebia nitidamente que ele estava transtornado, chorando compulsivamente, com rosas na mão. E eu olhei para o pastor que estava do lado, meu amigo, eu falei, rapaz, coitado, né, perdido. Vamos orar para que Deus mande alguém para pregar o Evangelho para ele. E fui embora. Até que eu entendi que eu não tinha que orar nada, que eu tinha que fazer. E que eu tinha que ir até o encontro do cara e olhar para ele, olhos nos olhos, como diz o poeta, quero ver o que você diz. E falar desse amor imensurável que transforma o coração de pecadores. O que você pretende fazer com o que você ouviu? Na sua cidade, no bairro. O que você pretende fazer
os seus amigos de classe média que estão absortos no consumo de cocaína e de maconha. Meus irmãos, eu creio que a salvação é fruto da eleição. Creio. Mas eu creio que Deus determinou que o Evangelho fosse pregado, para que os eleitos fossem salvos. Falta-nos paixão pelas almas. Menciono Jonathan Edwards, que escreveu um sermão, Como Afugentar as Almas do Inferno. Essa paixão existente em George Whitefield, um dos maiores evangelistas de todo o tempo, o principal responsável pela Constituição Americana da Revolução Americana no século XVIII. Um homem que vivia para a glória de Deus. Mas que tinha um desejo de pregar as boas novas de Cristo Jesus a todos quanto pudessem. No dia da sua morte, Whitefield estava debaixo de uma enfermidade, sofrendo uma crise de asma. É convidado para pregar à noite e ele o faz. Testemunhas dizem que potentemente ele ergue a sua voz. O evangelho é pregado. Retorna para a casa que ele estava hospedado em Massachusetts, nos Estados Unidos. Quando ele está subindo a escada, alguém o para e ele fala alguma outra palavra. E na madrugada, ele morre em virtude de uma crise de asma, mas com a sensação de ter cumprido o papel dele e ter proclamado o Evangelho. E você? O que pretende fazer com o que você tem ouvido? Você que é pastor. Eu estava conversando outro dia com Paul Stevens, que foi deão do Regent College, no Canadá. E ele falou uma frase fantástica. Ele disse o seguinte: a igreja no domingo ela é eclésia, ou seja, ela se reúne em torno de Cristo, mas durante a semana ela tem que ser diáspora, ela tem que andar pelas ruas, pelos guetos, pelos becos, pelas vias, pelos lugares mais diferentes e pregar o Evangelho. Quais são as consequências de uma igreja que não prega Evangelho? Primeiro, ela adoece. Segundo, ela desenvolve uma fé em si mesmada. Terceiro, ela não cumpre o seu papel de pregar o Evangelho para que os homens sejam salvos e para que Deus seja glorificado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso dever. E para isso nós fomos chamados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que Deus possa despertar a juventude dessa igreja, como de tantas outras aqui representadas, a proclamarem as boas novas do Senhor, a fim de que os eleitos sejam salvos
e Cristo glorificado para a honra de Deus Pai. Coloquemos-nos de pé e vamos orar. Eu falei que eu tenho um arminiano preferido, né, que é John Wesley, mas eu tenho um segundo, que é o Leonard Ravenhill, um inglês fantástico. Ravenhill diz o seguinte: nós precisamos chorar por não termos lágrimas. Falta lágrima para a gente, gente. Falta quebrantamento. Falta choro. Falta desejo de ser usado por Deus nessa geração. Falta desejo de clamar a Deus: ó Deus, usa-nos para a glória do Teu nome. Queria que você fechasse os seus olhos e, à luz dessas reflexões que foram feitas essa semana, ou nesses dias, você orasse ao Senhor conforme você achar por bem. Faça isso em nome de Jesus. Senhor, desperta-nos para pregar o Evangelho. Que as mensagens anunciadas e proclamadas durante esses 3 dias possam ser aplicadas nas nossas vidas, em nossas cidades, em nossas faculdades, com os nossos vizinhos e com aqueles que conosco se relacionam. Que a gente tenha paixão e desejo de pregar Cristo e este crucificado. Em nome de Jesus. Amém.